falo a partir de Angola, em Luanda. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para reconquistar a minha namorada. Estamos separados há mais de um ano, temos um filho. Por causa de muitas brigas, questões de ciúmes por minha parte, acabei desabando com o relacionamento. Tenho tentado reconquistar, mas ela tem me dito que não adianta insistir porque não vai estar mais comigo. Até porque as coisas já se agravaram, as famílias já tomaram conhecimento, então ela não quer retomar. Então, cada vez que eu tento tocar no assunto, ela corta logo. Diz que apenas eu tenho que saber do filho e nada mais. Mas eu sei que amo ela e gostaria de reconquistá-la, mas não vejo mais como. Já tentei de várias formas, já não vejo mais o que posso fazer. Por favor, me ajudem. Você já mudou naqueles pontos que destruíram o seu relacionamento? Você já mudou? Porque a preocupação da sua companheira agora, mãe dos seus filhos, a preocupação principal dela, é claro, ela não quer a repetição dos problemas que aconteceram antes. Você falou que você era ciumento demais, entre outras coisas. Ela não quer a repetição do que já acontecia. E se agora ela quer distância, quer o espaço dela, o que você tem que fazer é dar o espaço. Porque a cada vez que você implora para ela aceitá-lo de volta, você piora as suas chances de receber essa volta. Você não deve implorar. O que você deve fazer, em vez de ficar obcecado com ela e pensando, estou com saudade, a quero perto de mim, e meus filhos e tal, em vez de você ficar obcecado com isso, você tem que canalizar as suas energias na mudança de você mesmo. Porque a única chance de um dia ela voltar a considerar a possibilidade de se unir a você novamente é você mudar. É você mostrar que você é um homem seguro, que você não é mais aquele homem inseguro, ciumento, que você não é o homem que cometeu as besteiras do passado, que você mudou em todas as partes da sua vida que você reconhece que você precisa mudar. E isso não é da noite para o dia. Então, você tem que deixá-la, não ficar mais pedindo, implorando, me perdoa, me dá uma chance, quando a gente vai voltar, está aqui um presente, está aqui flores, está aqui isso, está aqui dinheiro, tá... Não fique implorando. Coloque a sua força em mudar a si mesmo, se tornar um homem digno dela e de qualquer outra mulher, um homem que será um ótimo marido, seja para ela, se ela aceitar de volta, ou outra mulher. Você tem que fazer esse trabalho agora, senão não adianta ele ficar implorando a volta. A pessoa tem que entender que o ciúme vem da insegurança, né? Então, toda vez que você implora ao Célio que ela volte e fica querendo tocar no assunto, e ela já mostrou que ela não quer tocar nesse assunto, nem voltar, você continua mostrando uma insegurança da sua parte. Uma insegurança sobre você, você deixa de se valorizar. Então, é uma forma de você mudar, até mesmo a forma que ela te vê, é justamente você mudando a forma que você se vê. Então, você gosta dela, você ama ela, mas ela não quer estar com você agora, então respeite e trabalhe em você. Seja um homem mais maduro, um homem mais seguro de você mesmo. Sabe, se dê o valor, você vai lá conhecer, vai lá falar com o filho, passa o tempo com o filho e não fique dando muita atenção para ela, porque ela já mostrou para você que ela não quer atenção agora. Então não dê, deixa ela querer. Sabe, às vezes as pessoas, elas precisam entender que para você fazer uma pessoa querer o que você tem, você tem que deixar ela querer. Não é ficar dando. Porque quando que ela vai querer? Nunca, porque ela está recebendo toda a atenção. Ela sabe que a qualquer hora ela pode falar, tá bom, volta. Né? Uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte, ninguém deseja o que já tem. O silêncio é proposital, para você pensar. Ninguém deseja o que já tem. Okay? Eu não desejo um tablet, porque eu já tenho um.
Eu não fico procurando tablet, eu não fico, poxa, eu queria comprar um tablet, pô, seu tablet. Eu não fico obcecado por um tablet, porque eu já tenho. Não tenho desejo nenhum por um tablet, porque eu já tenho. O tablet é você, Arsênio. Você se oferece para ela, ela não deseja você, porque ela já tem. Então você tem que se retirar da vida dela, não da vida dos seus filhos. Seus filhos estão lá, não tem culpa disso. Retire-se da vida dela, não fique colocando pressão, se humilhando. Retire-se da vida dela e torne-se uma pessoa que ela vai desejar ter.